meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje, terça-feira, 3 de agosto de 2021. Vejamos o Santo Evangelho do dia, narrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 14, versículos 21 ao 36. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem, Pedro." Desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos dando sabedoria e fortalecendo a nossa fé. Assim seja. Amém. Na verdade, nós vimos aqui mais esta passagem desse Santo Evangelho, que é uma continuidade do Evangelho anterior de ontem, hein? Porque aqui Jesus despediu a multidão que havia saciado a fome, e aí ele ordenou que os discípulos pegassem a barca para ir ao outro lado do mar, enquanto ele foi ao monte para orar. Porque Jesus tinha os seus hábitos de orar, e toda vez que ele orava, ele procurava sempre um monte, subir no monte e sozinho. Porque deve ter um significado dele procurar um monte. Ora, por que será que ele procurava um monte para orar? Bem, no meu entendimento, é porque o monte ele é mais alto do que as terras ao redor. E de alguma forma, por ele estar mais alto, ele deve estar mais próximo do céu. Ou seja, ele tem uma probabilidade maior de estar acima. Então, certamente, deveria ser por isso que Jesus sempre procurava um monte e os lugares altos para fazer suas orações, e sempre sozinho. Assim também, somos nós que nós devemos procurar o nosso Senhor, o nosso Deus, para fazermos nossas orações. É bom também que nós estejamos sós.
para que estejamos uma conversa franca e aberta com o nosso Pai, porque Ele se faz presente em todo o lugar. Agora, diferente de Jesus, é lógico que nós não vamos poder procurar o monte. É claro que se nós tiver à nossa disposição, o ideal seria a gente procurar um monte bem alto e lá fazer as nossas orações conforme Jesus fez. Mas aí vem o outro problema, que nem sempre nós vamos ter condição de fazer tal coisa. Mas seja como for, dentro do seu quarto, você ali concentrado e focado nas intenções do Senhor, eu tenho certeza que o Espírito Santo estará ali, junto contigo, te iluminando e atendendo os seus pedidos com suas orações. E aqui nós vimos essa passagem tão bonita, onde, quando ele voltou lá pelas 3 da madrugada, conforme relata a palavra, ao voltar caminhando sobre as águas do mar, os discípulos o avistaram e ficaram com medo dele, porque imaginaram um fantasma. Mas ele, ao perceber que os discípulos estavam com medo dele, ele já se identificou. Não tenhais medo, sou eu. E aí, Pedro, para ter certeza que realmente era Jesus, disse a Jesus: se tu és Jesus, se é verdadeiramente Jesus, então me ordena que vá até a ti caminhando sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro foi. E caminhou um bom tanto sobre as águas, mas, numa certa altura, o vento bateu forte nele e ele ficou com medo. Se ele teve medo, é porque ele fracassou na fé. Ou seja, naquele instante, o medo foi maior do que a fé. E aí ele começou a afundar. E foi aonde ele gritou: Senhor, salva-me. E Jesus prontamente o segurou pela mão e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes, né? Então assim somos nós, meus amados irmãos, nas caminhadas da nossa vida, caminhando sobre as águas deste mundo, sobre as águas dos oceanos. Eu estou fazendo aqui uma comparação, assim, de nossos pensamentos, de nós estarmos caminhando sobre as águas também, quando nós temos aquela fé viva, forte em Cristo Jesus. A gente também conseguiremos caminhar sobre as águas. Mas nós não podemos fraquejar, porque se fraquejar, nós vamos sentir medo. E se nós sentir medo, com certeza nós vamos afundar, conforme nós vimos aqui que aconteceu com Pedro. Para isso não acontecer, é bom nós permanecer firme na fé, confiar em Jesus Cristo, que Ele é o Senhor, o Salvador e o Libertador. E Ele não nos deixará afundar nos males desta vida, porque são tanta tempestade que nós passamos, né? São tantos maremotos, ondas contrárias, ondas altíssimas e ventos fortes, né? Então nós precisamos estar com o nosso coração contrito a Deus, com muita fé, perseverança, para que nós possamos vencer nas caminhadas desta vida todos os contratempos que a vida nos impõe. E confiando firmemente que Jesus é o Senhor, Ele nos pegará pela mão e nos libertará de todas as coisas más. Assim seja. Amém. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso dia, uma excelente terça-feira abençoada e iluminada por Deus para todos vocês. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre. Amém.